Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai falar, depois de vocês terem assistido ao vídeo do grupo do Realismo Jurídico, né? A gente vai falar um pouco sobre essa escola, né? E aí eu queria que vocês que assistiram ao vídeo pudessem apresentar ao grupo 3 qualquer dúvida que tenha ficado. Vocês devem ter percebido, principalmente os grupos 1 e 2, que o realismo jurídico, né, o grupo 3, fez críticas ao positivismo, ao naturalismo. E aí, não estou dizendo que vocês estão querendo incitar aqui a discórdia, né, o confronto. O confronto de ideias é sempre positivo, desde que respeitoso, mas eu queria que vocês apontassem, né, argumentos, o que é que vocês acharam do realismo jurídico. Se vocês tiveram dúvida em relação àquilo que foi exposto, esse é o momento. Porque se vocês não forem fazer perguntas, eu faço ao grupo. Né? Alguém? Nada? Bom, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Eu achei interessante, logo na introdução, Nelson já fez uma distinção entre o foco das escolas realistas, né, do realismo jurídico, em comparação com a do naturalismo e do positivismo. Enquanto que no naturalismo há uma busca até metafísica, né, pela definição do justo ou pela preocupação com o justo. Já o positivismo, até em certa medida influenciado pelo naturalismo racionalista, né, vai se apegar à validade. Então, não me interessa o que é o justo na sua essência, mas o que é válido. E esse válido deve ser suficiente para a compreensão do estudo do direito. O realismo jurídico vai deixar de lado a justiça e a validade, não deixar de lado, abandonar por completo, mas vai focar agora na efetividade ou eficácia, certo? E em que consiste isso? O que é que vocês compreenderam em relação a isso? Qual o grande diferencial do realismo jurídico em relação às outras duas escolas anteriores? O pessoal do grupo também pode falar, certo? Nada? Professor, boa noite. Boa noite, Nelson. Na verdade, o realismo jurídico, a efetividade, né, ela se aproxima um tanto da justiça. Né? Quando o magistrado ele profere, dentro de uma escola realista, ele profere a decisão dele, ele está tentando, ele sempre leva em consideração também a questão da justiça, não da norma, né, mas da situação real que foi posta. Né? Então, você tem uma aproximação. E, na verdade, ele se distancia um pouquinho da validade da norma, mas o que eu entendi bem foi que essas duas escolas, a norte-americana e a escandinava, elas partem de pontos diferentes e elas chegam num mesmo fim. Né? Quando eu estudei, porque eu tive que estudar o sistema norte-americano, o sistema jurídico norte-americano, o britânico no todo, eu verifiquei que o realismo jurídico, ele praticamente é como se fosse eu até coloquei no vídeo, uma espécie de uma racionalização, uma radicalização de um dos polos, porque eu achei interessante que lá a lei ela só é uma das fontes do direito. Uhum. Lá, o costume, a jurisprudência, os princípios gerais valem tanto quanto a lei.
Então, eu fiquei imaginando, assim, é difícil para a gente que é de um outro sistema jurídico, está acostumado com outro sistema jurídico, observar o sistema jurídico norte-americano e pegar o espírito dele. Mas na hora que você entende o espírito dele, você vê que o realismo jurídico não é muito diferente do que eles já praticam, né? O que acontece é que no sistema jurídico norte-americano, você tem dois polos, né? Que nem eu disse lá na introdução da apresentação. Um dos polos, ele é o polo legal, é a própria lei. A lei lá vale, não, ela sai, ela tem a validade, né? Mas depois vai ter existirão os conflitos, e os conflitos eles vão ter os julgados, e você vai ter a jurisprudência, entendeu? Que passa digamos, a sobretestar a lei, ou reformar o direito, entendeu? O que aconteceria aplicando um realismo jurídico ao sistema norte-americano seria que você tiraria essa eficácia legal assim que a lei ela é editada, e ela seria uma instrução geral para a população, mas depois ela só passaria a integrar o direito quando ela passar pelo crivo do tribunal, quando eles passarem a julgar, integrar ela dentro da realidade da população. Foi isso que eu entendi do realismo jurídico. O escandinavo ele é mais difícil de pegar um pouquinho, pelo menos na minha opinião, porque ele vem junto com umas escolas filosóficas, com umas ideias muito abstratas da fenomenologia, né? Assim, a fenomenologia ela cria objetos conceituais, e a ideia é você achar significação para esses objetos, esses objetos conceituais. E essa significação que eles chamam de intuição. Então, houve um movimento muito forte no começo do século, devido a um grande filósofo chamado Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia. E eu vi que, pelo que eu consegui estudar, que as próprias pessoas que falam do realismo escandinavo, elas mesmas também têm uma dificuldade muito grande de compreender. Elas mesmas têm uma dificuldade, não é fácil, porque, de fato, você tem uma carga de psicologia e uma carga de fenomenologia muito grande, e só com Alf Ross que você vai ter um direcionamento mais para o lado do positivismo e para o lado do realismo norte-americano. Então, foram as minhas colocações. Excelente, Nelson. Gislane e Kelly estão dizendo aqui, olha, pela primeira vez a gente está vendo o mito, né? O verdadeiro mito. A gente só escutava a voz. E acho isso bacana também, né, pessoal? Estou vendo muitas pessoas nas apresentações que eu não conhecia, né? Que eu escutava a voz muitas vezes e estou tendo essa oportunidade. Mas aí você falou sobre a jurisprudência. Lá, quando na apresentação de Davi, ele se referiu justamente ao que a gente entende como jurisprudência, né? Você já deve se lembrar que a gente já falou sobre jurisprudência em outra ocasião, lá quando fez referência ao texto de Teoria Pura do Direito. Naquela ocasião, jurisprudência tinha um outro significado, né? Davi, me esclareça aí o que significa jurisprudência. Opa, boa noite, professor. Boa noite, Davi. Pelo que eu entendo, né, que eu estudei sobre jurisprudência, elas são as decisões dos tribunais, né, que tem no direito brasileiro, por exemplo. Então, os tribunais superiores decidem, os tribunais regionais decidem, e a gente, por exemplo, o papel do advogado toma muito como referência as decisões jurisprudenciais nas petições, por exemplo, para ter um argumento sólido ali, para que o juiz, ao ler, ele veja que realmente tem decisões desse tipo acontecendo e favorável à petição. Então, o que eu entendo de jurisprudência são as decisões dos tribunais que acontecem.
Então, são as decisões dos tribunais, então, são todas as decisões dos tribunais, são... Não, na verdade, tem muitas divergências, né? Tribunais Ah, decidem de modo variado. Isso é até interessante, pessoal, que eu queria pontuar, porque o realismo, ele prega, né? O realismo, o conceito de realismo, ele prega um foco muito grande nas decisões, né? Na jurisprudência. E aí eu fica uma brecha, ao meu ponto de vista, que você pode questionar se está sendo parcial ou não essas decisões. Eu achei o realismo um pouco muito radical, porque você tem essa brecha para questionar essa questão da parcialidade. certo. A gente vai ver ainda, quando for tratar das fontes do direito, que jurisprudência, na verdade, é uma série de julgados de determinado tribunal em uma determinada época sobre determinada matéria, né? Então, a gente tem, por exemplo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro sobre a prisão em segunda instância. Inclusive, é uma jurisprudência que mudou em pouco tempo, né? Então, é uma série de julgados, não é um só julgado, não é uma só decisão, é uma série de julgados coerentes em relação a determinada matéria de um determinado tribunal. Por isso que a gente fala, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e assim por diante, certo? Então, só esse esclarecimento. Outra questão importante, que aí eu vou perguntar a Augusto. Em um determinado momento, Augusto colocou assim, o direito não é previsível, de acordo com o realismo jurídico. E aí eu queria saber, Augusto, você compreendeu isso ou existe algum esforço do realismo jurídico para tornar previsível esse direito, para a gente não depender, e aí eu vou invocar ali a crítica de Sérgio lá no final, em relação à volubilidade do sabor do humor do juiz na hora do julgamento? Morton, eu acho que Augusto aí? o Augusto acho que aconteceu um probleminha com ele. Normalmente, ele tem quedas recorrentes da internet na Ah, área dele, sabe? E, infelizmente, eu acho que deve ter ocorrido isso agora. Mesmo porque não, tranquilo. ele conversou com o grupo fazia um pouco antes de começar a aula. Sim, tranquilo, tranquilo. Alguém do grupo quer se pronunciar sobre isso? Porque, na verdade, assim, não é que o realismo ele não considere difícil identificar o voto ou a decisão do juiz. Mas o trabalho do cientista do direito para o realismo jurídico é justamente investigar quais as variáveis, quais as circunstâncias que são levadas em consideração pelo magistrado na hora de decidir. Então, é como se o realismo jurídico propusesse instrumentos para diminuir essa imprevisibilidade. Por exemplo, quem assistiu ao Advogado do Diabo, né, com Keanu Reeves, a gente já fez até menção aqui anteriormente, deve se lembrar da cena em que ele vai escolher os jurados, né? E na escolha dos jurados, ele leva em consideração algumas características que fazem com que ele seja, com que ele ache que aquele jurado é mais ou menos propenso a acatar o seu argumento, né? Então, isso é um padrão que mais ou menos direciona o, o, o estudioso do direito a tentar enxergar como é que o juiz vai se pronunciar, ou como é que o juiz vai decidir, certo? Então, até Sérgio falou, e aí eu queria que você se pronunciasse sobre isso, Sérgio, a questão da dieta do juiz. Como é que a dieta do juiz vai influenciar na sua decisão? Além disso, se realmente influenciar, isso pode ser tolerável no âmbito da ciência do direito? Sérgio está aí?
Augusto acabou de entrar, professor. Eu creio através de uma figura aqui. Você escutou, Augusto, o que eu falei? Não, eu creio exatamente agora. Aí você tem a palavra Sérgio, a primeira vez que eu vi. Pronto, na verdade, eu estava comentando sobre a questão porque você, na sua exposição, você botou, o direito não é previsível, né, de acordo com o realismo jurídico. E aí eu queria saber em que medida o realismo pode tentar, ou se propõe a tentar, diminuir essa imprevisibilidade. Na verdade, eu não se propõe, né? Vou colocar aqui assim, para ficar melhor. Tá ouvindo? Pronto, está melhor agora o som. Pronto. Na realidade, ele não se propõe a criar uma previsibilidade. Pelo contrário, né? Como não dá para... Quer dizer, existe uma teoria de uma análise pelo viés psicológico para tentar prever como seria mais ou menos as decisões dos juízes no futuro. Certo. Mas eles aceitam que como cada juiz toma uma decisão especificamente de acordo com a sua personalidade, com seus valores culturais, etc., é muito provável que as decisões, elas, para um caso, um fato, possa ter decisões diferentes de acordo com o magistrado que está fazendo aquela prática jurisdicional, né, jurídica. Portanto, não é previsível para eles. Não tem essa de... Né, não é previsível, mas há um esforço dos estudiosos. É um esforço, né? O esforço, assim, é muito provável que tente seguir, por exemplo, tentar fazer aqui trazer um exemplo. Eu acho que nos filmes que a gente assiste, né, que eu só conheço o caso por filmes, quando um negro sob uma situação de crime, numa região que culturalmente é costumeiro ter a questão do preconceito, da perseguição, né? Que agora foge o nome, preconceito é muito simples. Mas a gente vê, por exemplo, o Sete de Chicago, ou aquele de O.J. Simpson, né? Também o seriado Aí o que acontece? Ele sabe que determinado juiz, por ser branco, tem mais ou menos uma opinião. Assim, se ele for julgar determinado caso, eles vão perder ali. Então, eles têm que apelar para um juiz que seja negro ou de outra região que tem um histórico de decisões mais voltado para o princípio dos direitos humanos, etc. Então, talvez a previsibilidade seja mais ou menos como mais ou menos esse juiz se comporta nas decisões do caso, em determinados casos, sabe? Exato. Mas vai muito da personalidade do juiz, então... Né? Mas aí, quando a gente não pode escolher o juiz, o que é que o estudioso faz? Se propõe uma estratégia para tentar, pelo menos, diminuir o impacto negativo, né, de acordo com o seu ponto de vista, daquele magistrado ao decidir determinada questão. Nelson levantou a mão aqui. Pois não, Nelson? Levantei, Manto. Acredito que eles fazem o que já é feito. Na verdade, eles estudam o perfil de cada juiz, Isso. Né? A formação de cada juiz, os julgados anteriores, antes dele chegar em determinada corte, os trabalhos que ele fez, a formação, as publicações dele, e traçam um perfil de cada juiz. E ele compondo, por exemplo, um tribunal, você sabe mais ou menos o que é feito hoje em qualquer tribunal do Brasil, é feito esse estudo, né? Como que seria o julgado dele em determinada matéria, entendeu? Então essa é a forma de prever. Hoje a gente tem tecnologia, inclusive que é comercializada aqui no Brasil, dizendo, olha, eu tenho aqui um banco de dados, né? A Andresa se referiu aqui à jurimetria, mas além da jurimetria, é justamente um banco de dados em que eu verifico todas as decisões de determinado magistrado, em que circunstâncias elas são dadas, quais as características
que fazem com que determinado magistrado penda para um lado ou para o outro, entende? Então, assim, isso é muito debatido hoje. E a inteligência artificial, ela tem contribuído para esse estudo, né? Augusto. Pronto, nesse sentido, né, os estudiosos, assim, após esse período da escola que a gente tentou ficar ali fixo na origem, naquelas ideias iniciais dele, de 1920 a 1940, né? Hoje tenta-se, até porque até hoje é aplicado isso nos Estados Unidos, funciona assim ainda lá, né, nesse modelo, e com inteligência artificial, com as coisas, vai criando a questão de probabilidade, mas aí não é exata, né? Então, você tem uma tendência, aquele juiz faz mais ou menos assim, segue essa linha. Por exemplo, é possível fazer isso até em nossos tribunais aqui, né? No STF, quando cai determinada matéria para um determinado ministro, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser, como é que ele vai voltar naquela situação, né? Exatamente. Algo mais ou menos. Exatamente isso. Só que aqui, quer dizer, é complicado, né? Eu ia falar que eles se baseiam na norma, mas deixa para lá. Talvez não se discute muito, né? Mas talvez já estão fazendo mais ou menos essa prática, né? Mas o que importa é que o sentido, aí começa até a briga, né? Já que para cada um eles aplicam um sentido diferente nos casos, no início, essa questão da previsibilidade, na realidade, ela está mais uma crítica a uma sistematização, uma ordenação mais científica do que propriamente uma discussão interna, né, sobre o próprio modos, né, operantes de agir nessa escola. Perfeito. André e Matheus colocaram, assim, expuseram críticas ao realismo jurídico. Alguém da turma quer fazer alguma consideração sobre essas críticas? Se acha justas, se acha adequadas, ou se não fazem nenhum sentido? O que vocês acham? Vou falar que depois ele vai se manifestar, não sei se ele tá. Eu estou pelo celular hoje. É difícil de mexer aqui, né? Mas assim, professor. E claro, se a gente tiver equivocado, o senhor corrija para não causar um problema aí de ordem epistemológica. Mas vê, como os juízes, essas escolas, elas acreditam que não deva ter uma questão de sistematização. O ordenamento, as normas em si, elas são uma espécie de apoio, né? É baseado mais na decisão de fato do juiz, depois eles tentam justificar. E aí, dessa forma, existe um problema interno, né? Na própria forma de pensar deles, porque se eles não seguem nenhuma norma e a própria organização judiciária é estabelecida por regras, então há uma espécie de contradição. Quem faz a regra do judiciário é o juiz, ou por causa dessas regras é que o juiz pode fazer a decisão para chegar no que chama de direito, né? Então, é uma questão, uma contradição interna que, sobretudo, acho que é o maior ataque que se faz a essa escola, né? Mas vou deixar o pessoal que falou. Perfeito. Diga aí, Matheus. Professor, você falou aí, eu até que fui bem concordante com as críticas, assim, mesmo tendo que falar sobre o realismo jurídico sendo meu tema, assim, eu não gostei muito de como ele é apresentado, não. Aí, mas falando sobre as críticas, de todas as críticas, a que eu preferi, eu acho que foi a de Alf Ross, que ele disse que ele faz uma mistura do realismo com o positivismo, que ele diz que as normas precisam, ou que o juiz precisa usar as normas como um meio de decidir, e não usar as normas como uma base para o que ele decidiu, entendeu? Como um apoio para o que ele decidiu. Isso aí, para mim, foi o que eu mais entrei em concordância, de acordo com as críticas. Né? Mas, da forma como você expôs, eu fiquei na dúvida em relação a essa diferença. Qual a diferença entre ser a base da decisão? Como foi que você fez a distinção? Pode ter ficado meio enrolado, mas eu disse que
no, assim, até na crítica de H.L. Hart, ele fala que o juiz, muitas vezes, ele toma a primeira decisão e depois Certo. ele justifica a sua decisão por meio das normas, entendeu? E na de Alfroz, ele propõe que as normas sejam usadas de base. O juiz tome a decisão conforme as normas, entendeu? Não use as normas de muleta para a sua decisão, Isso. entendeu? O ministro Marco Aurélio, né, que se aposentou recentemente, ele dizia que utilizava esse método. Ele primeiro formulava a decisão e depois ia buscar o fundamento dentro do ordenamento jurídico, né? E dizia de forma clara, né, que adotava esse modelo. Bom, não sabia. Perfeito. Eu não sabia, mas Pois pelo é. menos na última decisão dele aí, que foi bem E controverso. não por acaso ele é chamado de voto, ele era chamado de voto vencido, né? Sempre que tem um voto vencido, pode ir atrás, era de ministro Marco Aurélio, né? Na maioria das Uma casas. dúvida assim, isso que ele faz tipo, é correto assim ou tem algo assim, sabe, que acho meio errado? Não sei dizer. Pois assim, ele é o juiz, né? Ele que decide, teoricamente ele é investido pelo poder, pode fazer isso. Mas o ordenamento jurídico, ele funciona também com mecanismos para que também não se instaure a anarquia do judiciário, né? Então, não é que o juiz pode decidir em última instância, que ele pode decidir qualquer coisa, né? É nesse sentido que fica, inclusive, a crítica também ao realismo, porque o realismo jurídico ele vai propor uma ciência do direito que se debruça não sobre o texto da norma, e isso já é importante, para mostrar que o texto da norma não é tudo, né? O texto da norma é algo a ser levado em consideração, mas não é tudo. Nelson, inclusive, já falou sobre isso. Leva em consideração o texto da norma, mas também leva em consideração o que pode passar na cabeça do magistrado na hora de decidir. E, com isso, eu proponho estratégias para, a partir dessa compreensão, porque, imagine, qual é o papel do cientista do direito, segundo o realismo jurídico? Ele vai observar quais são os fatores que são levados em consideração para que o juiz decida de determinada maneira, certo? E aí eu vou levar em consideração a idade do magistrado, por exemplo, as características dos réus, né, do processo criminal, certo? Se ele decide de determinada maneira pela manhã, à tarde ou à noite, dependendo da situação, ele quer, talvez até soe ridículo, né? Mas é algo também a ser levado em consideração, certo? Nelson, liga aí. Morton, quando eu levantei a mão, você estava falando do STF. Você tem que combinar isso. Você tem que combinar isso com o STF, porque a questão da decisão de segundo grau, de segunda instância, é um caso clássico dessa mudança radical em curto prazo. Exato. Entendeu? Algo que nunca tinha acontecido antes. Né? Decidiu, 2 anos depois vai mudar, está quase mudando de posição de novo. Isso daí gera algo que Matheus e André colocaram, isso gera uma instabilidade jurídica grande para o Estado. Tá? Exatamente. E um outro ponto que eu queria colocar como crítica é que há uma concentração muito grande de poder na mão do magistrado. E aí a pergunta vem: como que ele atinge aquele posto? Entendeu? Quanto tempo ele vai ficar ali? Porque ele passa a ser o dono do direito. Né? Vamos dizer assim, a última decisão é a dele. Ele passa a concentrar um poder grande e é vitalício. E quanto tempo que ele pode ficar, como que a investidura, são essas questões que você tem que levar em consideração quando você adota um sistema como esse, entendeu? E tem uma última questão: ele não tem que observar a lei, mas não é a lei que dá o poder para ele também? É essa a questão. Assim, ele não é que ele tem que observar, ele tem que observar a Constituição, né? E
o Supremo é um órgão colegiado justamente para possibilitar com que não recaia sobre um só magistrado a decisão sobre a constitucionalidade de todos os atos normativos do Brasil, certo? Então, é um colegiado. E aí, no colegiado, se dissipam essas preocupações, essas desconfianças, né? Pois não, Augusto? Pronto, professor. Em relação, é que a gente está na questão da previsibilidade, né? Lembrando que a previsibilidade aqui é como um elemento norteador exclusivo para a decisão do juiz, e não sobre a escola em si, né? Ele está falando sobre raciocínio jurídico ali. Como é que o juiz na hora está pensando, como a gênese, né, dessa escola. Mas assim, ele tem um pensamento de que, pronto, não é que eles acreditem que a Constituição, por exemplo, ela seja mutante, precisa ser mutável, mas eles acreditam que a Constituição ela foi escrita para povos do passado e ela deve alcançar povos do futuro, mas tem elementos ali do passado que já não cabem a situações presentes, e, portanto, deveria o juiz precise, é necessário que o juiz faça esses ajustes, essa interpretação. Portanto, não dá para fazer uma previsão, a norma diz assim, X é Y, né? Porque na hora da aplicação, né? E aí, por isso, essas controvérsias, quando mesmo o STF toma posições, que a gente vai olhar os leigos, sobretudo, ou pessoas que não estão na área, né? Ela vai ler a Constituição de forma dogmática, pura e simples, né? Vai ler, a norma diz que é para fazer assim. Então, há uma previsão a ser tomada. E quando o juiz toma uma decisão, amplia o alcance dela por interpretação, aí causa um desconforto, né? Mas justamente para tentar adequar a Constituição a situações da vida social moderna, né? Então, nesse sentido, deixando mais claro lá o ponto, e tentando corroborar com a questão de Nelson aqui, que você está falando também, sobre esse ponto da previsibilidade. Perfeito. É isso mesmo. Alguém de outros grupos tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida a partir da exposição? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguém mais do grupo quer fazer alguma colocação? Tranquilo, pessoal? Deixa eu só fazer alguns avisos. Pronto, perfeito. Deixa eu só fazer alguns avisos. Os grupos 4, 5 e 6, eles estão todos completos? Eu não tenho certeza em relação ao sexto, professor. Professor, o sexto eu tinha até falado com a Andresa, a monitora, Andressa, que não tinha ficado completo, porque a turma tinha quantidade de pessoas suficiente para completar os 6. Mas, provavelmente, essas pessoas não estão no nosso grupo da turma e elas não se manifestaram via SIGA, então a gente não tem conhecimento sobre elas. Então, todo mundo que está aqui presente, pelo menos, está inserido em um grupo. Acredito que sim. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ninguém está no grupo 6. Não. Temos um problema, né? Mas a gente resolve até lá. Eu vou colocar no SIGA justamente esse questionamento para que a gente não tenha surpresa a ponto de alguém ficar sem grupo, certo? Eu vou colocar lá no SIGA. Outro pedido que eu faço, pessoal, se os grupos 4 e 5 que vão apresentar na próxima quinta-feira forem fazer o que os grupos anteriores fizeram, por favor, me mande com uma certa antecedência, de preferência na manhã, pelo menos até amanhã do dia, da quinta-feira, no caso, né, desse grupo, dos grupos 4 e 5, para que eu possa colocar a tempo de todo mundo assistir, certo? Porque hoje realmente foi atrapalhado, eu estava nas audiências de custódia, e aí terminou atrasando muito a colocação do vídeo para vocês no SIGA, certo? Mas a tarefa já está lá disponível e vocês já podem responder. Ok? Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo?
Então, vou encerrar aqui a gravação.